O que é o reino de Deus? Reino de Deus e reino dos céus são sinônimos ou falam de dimensões diferentes? Quais são as dimensões temporais do reino de Deus? Neste vídeo nós vamos falar tudo sobre o reino de Deus e a sua relação com a igreja. Está começando mais uma videoaula das lições bíblicas adultos da CPAD, primeiro trimestre de 2024. Fique comigo. A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Você que já é inscrito, eu quero convidá-lo a tornar-se membro, se você desejar, mas, sobretudo, logo no início desse vídeo, eu já lhe peço que curta, compartilhe. Claro, se você não gostar, você pode descurtir no final, mas é importante que ao iniciar você curta, para que este vídeo possa também ser impulsionado pelo algoritmo do YouTube. E se você já for inscrito, eu lhe faço sempre o pedido de tornar-se membro e ter benefícios. Clique no botão Seja Membro ou aqui no link Seja Membro que está na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque e você, claro, vai estar nos ajudando como colaborador, como apoiador do nosso canal, mas vai ter também benefícios. Muito bem, chegamos à lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Já estudamos sobre a origem da igreja, as imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, e hoje a lição que vamos estudar é a lição de número 4. Sempre estudamos de maneira antecipada. O meu objetivo aqui é apresentar subsídios para os professores, mas também dar uma aula para aqueles irmãos que desejam aprender e apreender estes assuntos tão importantes sobre a igreja. Assim, quando você participar também da escola dominical, você que é aluno pode fazer perguntas e eu creio que será uma aula presencial mais produtiva para você quando você assiste uma videoaula aqui conosco, modéstia à parte. Muito bem, o texto áureo desta lição, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 28 de janeiro deste ano, está em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido, disse Jesus, e o reino dos céus, o reino de Deus, está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja como o reino de Deus também tem uma relação com o Evangelho. E nós vamos explicar isto aqui. A verdade prática é a seguinte: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. O texto que vamos tomar como base, a leitura bíblica em classe, é Marcos capítulo 1, versículos 14 a 17. Mas como temos dito aqui, as lições bíblicas geralmente não ficam presas ao texto, como se fosse uma exposição do próprio texto. O texto, claro, serve de base, mas o autor ele recorre a outros textos também. É claro que na medida do possível nós devemos também dar uma ênfase para o texto que aparece na leitura bíblica em classe. Mas vamos então começar. A título de introdução, então, eu faço novamente a pergunta: o que é o reino de Deus? Eu vou colocar para você aqui o meu roteiro, em grande parte, vai aparecer aqui no vídeo, mas, repito, você que é membro vai ter esse roteiro, inclusive com as referências, os livros que eu estou recomendando sempre, além de aparecer aqui na descrição do vídeo e também no comentário em destaque, você que é membro tem lá no roteiro, na parte das referências, a menção dos livros que eu utilizei para elaborar esta aula. Pois bem,
Então, como eu dizia, o que é o reino de Deus? Esta e outras perguntas serão respondidas, eu vou tentar responder, claro, nesta videoaula. Por exemplo, o reino de Deus é diferente da igreja? Se é, por quê? Quais são as dimensões temporais desse reino? Há diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? Outra pergunta, quais são as normas do reino de Deus? Se o reino de Deus vigora hoje, ele tem normas, porque Deus é rei. E quais são essas normas? Então, é importante você estar atento a esta aula, a esta videoaula. Ainda nessa introdução, é importante nós apresentarmos uma definição geral do reino de Deus. A Bíblia apresenta, como eu já disse, e o autor destaca isso também, Deus como rei, o rei que governa soberanamente. É o que está lá no Salmo 47, versículo 6, Salmo 52, versículo 7, e também no Salmo 22, versículo 28, entre outras passagens, sobretudo nos Salmos, Deus é um rei que governa, é um rei soberano. Seu reino é um governo que abarca, pelo menos, grosso modo, duas dimensões. Claro que nós poderíamos fazer uma pormenorização maior dessas dimensões, mas, grosso modo, o reino de Deus ele tem a dimensão presente, porque nós já estamos participando do reino de Deus, mas tem também a dimensão futura. Autores que muitas vezes ignoram ou não valorizam tanto a dimensão futura, enquanto outros supervalorizam a dimensão futura em detrimento da dimensão presente. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que as duas dimensões são importantes. A dimensão presente, claro, relacionada com a igreja, que é a agência do reino de Deus na terra. Nós, como membros do corpo de Cristo, somos embaixadores de Deus, porque fazemos parte do reino de Deus e, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nós somos embaixadores de Deus. Agora, claro que a dimensão futura, ela é, assim, bastante enigmática, ela gera maiores discussões, debates, controvérsias, porque essa dimensão, ela tem muitos pormenores. Para nós que somos dispensacionalistas, e eu tenho aqui recomendado vários livros, como este, por exemplo, O Reino Vindouro, de Andrew Woods, é uma obra fabulosa. Eu tenho apresentado também Dispensacionalismo, de Charles Ryer, é outra obra que está aqui, que eu vou deixar aqui também na descrição deste vídeo, com o link, com desconto para que você possa adquirir. Nós temos também a playlist Dispensacionalismo aqui no meu canal, e eu tenho sempre enfatizado que a Assembleia de Deus ela adota o dispensacionalismo como forma de interpretar a Bíblia, como um recurso, como um conjunto de pressupostos. Claro que nós temos também a doutrina das dispensações, que está na Bíblia, mas, além disso, o dispensacionalismo é um método, vamos dizer assim, de interpretação da Bíblia, que tem alguns pilares importantes, como a separação radical entre Israel e a igreja, a interpretação com base no método histórico-gramatical consistente de Gênesis e Apocalipse, também a revelação progressiva, tendo como fator unificador a glória de Deus. Esses pilares nós prezamos, porque são pilares que honram as Escrituras, não contrariam as evidências. Não é problema ter pressupostos. O problema é quando o seu pressuposto ele contraria a evidência. Por exemplo, você partir do seguinte pressuposto: Deus não existe. Vai ser uma catástrofe, um desastre a sua interpretação. Se você partir do pressuposto de que a Bíblia não é a palavra de Deus, por quê? Vai ser um desastre. Porque esse pressuposto contraria a evidência, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se o seu pressuposto não contraria a evidência, pelo contrário, ele tem apoio das evidências bíblicas, vá em frente, que você vai ter sucesso na sua interpretação.
É o nosso caso aqui, modéstia à parte. Então, quando nós falamos da dimensão futura do reino de Deus, nós vemos que essa dimensão, para nós dispensacionalistas, começa com o arrebatamento da igreja. Nós vamos estar 7 anos no céu, por assim dizer. Por quê? Porque no céu, claro, o tempo não é cronológico. Mas nós falamos 7 anos porque na terra haverá 7 anos do período tribulacional, enquanto a igreja estará no céu. Então, o reino de Deus, desse ponto de vista cronológico aqui da terra, vai durar 7 anos. Depois nós vamos descer com Cristo, o reino futuro continua em vigor, passamos pelo milênio, 1000 anos na terra, 2 povos estarão reinando, a igreja glorificada e os povos naturais. Eu tenho aqui vários vídeos sobre o milênio, que não dá tempo de explicar aqui nesta aula, mas você tem também a playlist Milênio aqui no meu canal. E depois disso, claro, reinaremos para sempre com o Senhor. Esta é a dimensão futura, começa a partir do arrebatamento da igreja. Mas hoje nós estamos já participando do reino de Deus. Vamos então entrar já nos tópicos da lição, para que a minha introdução não se torne um tanto longa, porque há irmãos que infelizmente pulam a introdução e vão direto para o primeiro tópico, porque eu também eu monto para vocês, até para ajudá-los, né? Os blocos. Às vezes a pessoa não tem paciência para ver o vídeo todo, mas pode assistir blocos. Eu tenho uma dúvida no primeiro tópico. Aí a pessoa vai aqui embaixo, clica, vê só o primeiro tópico, o primeiro ponto do primeiro tópico. E há pessoas que parece que pulam a introdução, que eu considero muito importante, e às vezes ainda me criticam e dizem, olha, o vídeo só começa no minuto tal, no minuto 10, e o primeiro, como se eu estivesse enrolando. Meu irmão, não faça isso, porque a introdução é fundamental, e eu tomo tempo com a introdução, porque às vezes eu coloco bases para você entender toda a lição. Mas vamos para o primeiro tópico, a natureza do reino de Deus. O primeiro ponto, o reino de Deus é universal. Então o autor deixa claro que Deus está governando sobre toda a terra. É o que está na Bíblia. Nós não estamos lendo para ganhar tempo, mas você pode ler na sua Bíblia, o Salmo 47, versículo 7, e o próprio texto de Daniel, capítulo 4, versículo 25, que em algum momento dessa lição eu vou citá-lo. Veja, Deus está no controle da história. Daniel mostra muito isso. Veja o capítulo 2, aquela visão que Deus deu, foi Deus quem deu, apesar de Nabucodonosor não ser salvo àquela altura, pelo menos. Depois ele até reconhece ali a grandeza de Deus. Quem sabe tenhamos a surpresa de encontrar Nabucodonosor no céu, não é? Irmão Ciro, mas que absurdo, aquele rei mau. Pois é, mas se você ler o capítulo 4 de Daniel, você vê que ele diz, agora eu exalto a Deus, que sabe abater aos soberbos. Vamos aguardar, não é? Salvação é um negócio com Deus. Nós vamos ter surpresa nos céus. Talvez você encontre alguém lá que você achava que não vai estar lá, e talvez você não encontre alguém que você tinha certeza que estaria lá. A única pessoa que eu tenho certeza absoluta que não vai estar no céu é Judas, porque a Bíblia diz textualmente que Judas, ele perdeu a sua salvação porque ele se desviou, indo para o seu próprio lugar, ou seja, para o lugar que ele próprio escolheu. E Pedro, inclusive, fundamenta a substituição de Judas no fato de que ele perdeu a salvação. Porque se ele não tivesse perdido a salvação, não haveria razão para substituí-lo. Veja que Tiago também é morto, capítulo 12 de Atos, e não há ali nenhuma cogitação para substituí-lo. Por quê? Porque ele morreu salvo. Agora, por que Judas teve de ser substituído? Porque o colégio apostólico precisa continuar com 12, porque tem uma promessa. Jesus fez uma promessa de que os 12 vão ter uma participação especial no reino. Então, Pedro, ele, com base, claro, também nessa promessa do Senhor Jesus, ele sabia que havia necessidade de substituir Judas. Mas eu sempre abro parênteses, colchetes, é preciso fechar o colchetes, fechar o parênteses, voltar aqui para o assunto, para nós não sairmos aqui do roteiro. Então, veja, o reino de Deus é universal. Deus está no controle da história. Eu citava Daniel capítulo 2, a visão de Nabucodonosor,
em que ali fica claro que Deus está no controle da história. Deus revelou para Daniel ali que a cabeça representa o reino babilônico, depois o peito e os braços da estátua representando o reino, o Império Medo-Persa, depois o ventre e as coxas de cobre representando a Grécia, até chegar nas pernas de ferro representando Roma, e depois desce para os pés com 10 dedos, em parte ferro, em parte barro, que representam, claro, o império do anticristo, que ainda virá. E a pedra que é cortada sem auxílio de mãos é uma representação de Jesus, ele é a pedra, e a pedra não vai atingir a cabeça da estátua, porque já passou nem o peito, nem os braços, nem o ventre, nem as coxas, nem as pernas, tudo isso já passou, mas vai atingir os pés, que vai ser justamente o império do anticristo, que o Senhor Jesus porá termo quando ele descer, conforme Apocalipse, capítulo 19, que ele virá em poder e grande glória. Mas Deus revela para Daniel, claro, por meio do sonho de Nabucodonosor, cuja interpretação Deus deu a Daniel. Então Deus revela a Daniel que ele está no controle da história. Agora, é bom que se destaque aqui que o reino universal de Deus não significa que ele seja um déspota ou um ditador, porque ele criou seres livres, seres morais. Então, quando falamos do reino de Deus, é o governo de Deus, mas ele, na verdade, não é um ditador. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouco. Quais são os nomes desse reino? O reino tem como título mais completo o que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Olha o que Paulo disse ao se referir ao reino de Deus. Abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 5. É bom ler pelo menos um versículo, não é? Eu às vezes evito ler, repito, para ganharmos tempo. Mas numa aula, na classe presencialmente, é bom que você leia muitos versículos. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança, agora note, no reino de Cristo e de Deus. Este é o título mais completo do reino de Deus, porque Cristo também é Deus e ele participa do reino. Claro que Cristo tem uma função como mediador, ele é o mediador, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo também disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador. Quando se diz aí que há um só Deus e um só mediador, não quer dizer que Jesus não seja Deus, porque o próprio Deus Pai chama Jesus de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então veja que Jesus, como Deus, ele exerce o papel no reino de Cristo e de Deus como mediador. Então veja, reino de Cristo e de Deus é o nome mais completo. Cristo, ao ressuscitar, diz que todo poder lhe pertence, é-me dado todo poder no céu e na terra, e como mediador entre Deus e os homens, ele também vai entregar, diz a Bíblia, o reino ao Pai, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Outro título que é dado ao reino de Deus, por Mateus, é reino dos céus. E aqui eu já estou respondendo uma pergunta antecipadamente. Os termos reino de Deus e reino dos céus são, até certo ponto, sinônimos. Mas por que até certo ponto? Porque você vai ver que, em alguns momentos, o termo reino do céu só aparece em Mateus, e você vê que Mateus usa esse termo para referir-se, sobretudo, à dimensão futura. Mas, grosso modo, o reino de Deus, o reino dos céus, são termos sinônimos. Mateus, como escreveu a judeus, primeiramente, evitava citar, claro, citar Deus diretamente, como os judeus faziam. Agora, como esse evangelista se refere ao reino de modo mais amplo, ao utilizar inclusive o termo reino dos céus, ele também usa o termo reino de Deus, mas usa com menos frequência.
Ele prefere usar o termo reino dos céus. Por isso que alguém acha que tem uma diferença. Ninguém menos que Louis Schaeffer. Estou recomendando essa obra dele, Os Principais Temas da Bíblia, porque tem um capítulo maravilhoso sobre o reino de Deus, mas o próprio Louis Schaeffer, ele faz essa distinção entre o reino de Deus e o reino dos céus. Claro que, de modo geral, repito, o reino de Deus e o reino dos céus são sinônimos. Isso é perceptível, por exemplo, quando você compara algumas passagens. Se você comparar Mateus 19, 23, 24 com Marcos 10, 23, 24, você vai ver que ambas as passagens referem-se àquela palavra de Jesus. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus ou no reino dos céus, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, e ali é agulha mesmo, né? Alguém tenta suavizar isso aí, querendo dizer que é uma portinhola. Não, não. Jesus se referiu à agulha mesmo, porque ele estava usando ali uma figura de linguagem, uma figuração de linguagem pela qual ele queria falar de impossibilidade mesmo. Assim como é impossível um camelo daquele tamanho todo passar num buraco tão pequeno de uma agulha, é impossível, não é que é difícil, é impossível, né? Também é impossível alguém ser rico, alguém sendo rico, ser salvo pela sua própria riqueza. Não é que seja pecado ser rico, mas se a pessoa colocar o coração na riqueza, é difícil, no sentido de impossibilidade, a pessoa entrar no reino de Deus. Agora, o reino de Deus também não é a igreja. É bom esclarecer aqui nesse primeiro ponto, o reino de Deus universal. Então, vimos aqui os nomes desse reino, e é bom destacar que o reino de Deus não é a igreja. Claro, porque a igreja pertence ao reino. Por isso que você vai ver, assim, poucas menções diretas à igreja. O termo eclesia vai aparecer no máximo 4 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Mateus, o Senhor Jesus quem utiliza, não é? Quando ele diz lá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, edificarei a minha igreja, eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o termo reino, basileia, o reino de Deus, mais precisamente, ou o reino dos céus, aparece com muita frequência. Mas quer dizer então que a gente não deve se preocupar com a igreja não tem importância? Claro que tem. A igreja é agência do reino de Deus na terra, mas a igreja não é sinônimo de reino de Deus. A igreja pertence ao reino. O reino é o governo de Deus, de maneira geral. A igreja propaga a mensagem do rei, do seu reino, para que mais pessoas possam também participar das bem-aventuranças do reino. Lembra das bem-aventuranças que estão lá em Mateus 5? São as bem-aventuranças do reino de Deus. Estas, bem como as normas do reino, que são descritas em detalhes lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 a 7, tivemos um trimestre aqui sobre o Sermão do Monte, que está disponível aqui no meu canal. Se você quiser se aprofundar, veja a playlist Reino de Deus, ou Sermão do Monte aqui no meu canal. Tais normas do reino são apresentadas por Jesus e tem a ver, claro, principalmente com o aspecto moral da lei mosaica. Nós vemos que Jesus não cita no contexto do reino, empregando para a igreja, os aspectos judaicos, estritamente judaicos, como o aspecto civil ou judicial e o aspecto cerimonial da lei, porque isso não tem nada a ver conosco. Isso tem a ver com o judaísmo. Agora, Jesus, ao falar do aspecto moral da lei, ele reinterpreta, por assim dizer, muitos mandamentos, ele cita textualmente, e ele amplia no seu significado e aplica no contexto do reino de Deus. Então, as normas do reino estão lá, em Mateus 5 a 7, e outras porções também, aliás, em todo o Novo Testamento, Paulo também fala, e assim por diante. Mas vamos logo para o segundo ponto. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Deus é um soberano que está no controle de tudo. Deus é soberano. Veja o que diz o Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo.
Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. Se não estivesse no controle do universo, que ele mesmo criou, ele sequer poderia ser chamado de Deus. Mas por que então Satanás, seus agentes e os homens maus se posicionam contra a vontade do Criador, do Deus soberano? Na verdade, o mundo tem seguido o seu curso por permissão divina. E assim sucederá até a consumação de todas as coisas, quando o Senhor instaurará o reino milenar. Hoje, claro, o diabo tem permissão para agir, mas o seu fim já está decretado. Ele já recebeu a sentença antecipada. Jesus mesmo disse, referindo-se à chegada, à vinda do Consolador, do outro Paráclito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora note, do pecado é porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João capítulo 16, versículos 8 a 11. O diabo já está julgado antecipadamente, mas ele está agindo hoje por permissão. Mas quando você lê Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 10, aliás, eu fiz um vídeo nessa semana sobre esta passagem, Apocalipse 20, versículos 1 a 10, para reiterar de maneira categórica que o reino de Deus, o milenial, o milênio é literal, 1000 anos de fato, e que o livro de Apocalipse não é uma abordagem dos acontecimentos de maneira recapitulativa, não, ou não é um livro temático, essencialmente, mas é um livro que apresenta uma sequência. A perspectiva sequencial é que prevalece em Apocalipse. Eu fiz um vídeo para demonstrar isso, numa resposta aos nossos irmãos amilenistas, que alegorizam ali várias passagens a bel prazer, espiritualizam, sem ter permissão para isso. É bom que se diga. Então, se você quiser assistir esse vídeo, é o vídeo anterior a este, não é? Um vídeo que eu fiz recentemente. Mas Apocalipse 20, versículos 1 a 10 mostram que Deus, esses versículos mostram que Deus está no controle e Satanás, se ele está agindo, é por permissão de Deus. Mas Deus não perdeu o controle. Eu repito que eu falei que o soberano Deus não é um ditador. A salvação não é imposta, ela é proposta. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Se alguém. Se é uma conjunção condicional. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus não obriga ninguém a fazer parte do seu reino. É preciso nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos. Só quem nascer de novo é que vai fazer parte do reino. A pessoa tem liberdade para querer essa bênção ou não. Porque Deus não criou seres autômatos. Deus criou seres livres. Deus criou seres morais e não autômatos. Devemos obedecer a Deus para sermos salvos e abençoados por Ele, mas quem o desobedece, claro, sofre as consequências. E aí estão vários versículos que estão no meu roteiro, que eu não estou lendo aqui para ganhar tempo. Vamos para o terceiro ponto, o reino de Deus, a nação de Israel. O assunto começa a ficar mais complexo agora. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Deus sempre dominou sobre tudo. Repito, Daniel 4, versículos 34 e 35 mostram isso. Embora a relação do reino de Deus com a igreja seja um mistério. Veja, quando Paulo fala que o reino de Deus é um mistério, ele está falando, claro, dessa relação do reino de Deus com a igreja, porque Deus sempre foi rei, ele sempre reinou, então o reino de Deus existe desde sempre. Agora, o reino de Deus, nessa presente era, em relação à igreja, é um mistério revelado no tempo neotestamentário. Então, embora a relação do reino de Deus com a igreja seja um mistério revelado nas páginas neotestamentárias, Deus sempre dominou sobre tudo. Como soberano, ele permite que a humanidade exerça certo domínio sobre a terra. Olha o que diz Daniel capítulo 5, versículo 21. Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então veja que Deus, como soberano,
ele também concede ao ser humano que governe. Não há autoridade que não venha do Senhor. Então, mesmo os reis maus, não é que Deus, na verdade, esteja por trás deles no sentido de que eles estejam cumprindo a vontade de Deus e tal. Não. Deus tem dado liberdade para escolhermos também líderes por meio de uma eleição. Há também ditadores. Deus tem permitido. Mas chega uma hora que Deus impõe a mão e entra em ação a vontade imperativa de Deus. Agora, vamos observar na Bíblia o domínio dos homens antes de Israel. Podemos começar com Adão e Eva, o primeiro casal que desobedeceu a Deus e perderam o direito de governar. É só você ler com atenção Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, que Deus tinha dado ao primeiro casal ali o governo para dominar sobre a terra. A mulher também a participar desse domínio, não é só o homem ali, não é o gênero masculino, porque isso Deus concedeu ao primeiro casal antes da formação. Ainda ali na criação de Deus, quando ele macho e fêmea os criou, ele disse domine, domine. Claro que depois o homem ele recebeu também o papel como líder do lar, como líder da família. Mas no que tange ao domínio da terra, isso foi entregue ao casal. Agora, o primeiro casal desobedeceu a Deus e eles perderam, Adão e Eva perderam o direito de governar. Depois dessa dispensação da inocência, falando aqui do plano dispensacional de Deus, veio outras dispensações e, mais uma vez, Deus confiou o governo aos homens. Então, depois da dispensação da inocência com Adão e Eva, veio a dispensação da consciência, veio a dispensação do governo civil, a dispensação da promessa ou patriarcal, a dispensação da lei. Deus jamais perdeu o controle de todas as coisas nessas dispensações. Mas quando vem o reino de Israel, aí você percebe que Deus tem um propósito maior ligado à salvação por meio de Israel. Veja, o reino de Israel é a principal demonstração no Antigo Testamento de governo teocrático. Leia com atenção Números 23, versículo 21, Isaías capítulo 43, versículo 15, você vai ver isso. Você vai ver que o reino teocrático de Deus funcionou, o reino teocrático, né? Sendo redundante, teocrático, é claro, é o reino de Deus por meio dos homens. Por isso que eu falei reino teocrático de Deus. Funcionou, sobretudo, desde Moisés até o fim do reino de Israel unificado, sob Saul, Davi e Salomão. Quando Deus rasgou o reino de Salomão, aí já começou a haver uma dificuldade maior, mas Deus ainda continuou no controle, Deus nunca perdeu o controle. Até sobre os governadores gentios, os governantes gentios, a estes, no soberano propósito divino, também foi permitida uma esfera de controle político. Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. Se há dominação, se há domínio, se há governo, é porque Deus permite. E o papel de Israel, enquanto Israel foi um reino sacerdotal, foi muito importante. E nós devemos compará-lo aqui com a igreja, porque nós não podemos, claro, confundir reino sacerdotal com sacerdócio real. Veja que parece apenas uma menção sinônima, mas não é. Reino sacerdotal, no caso de Israel, é diferente de sacerdócio real. Até na forma da missão, nós tivemos aqui um trimestre missiológico falando sobre isso, porque a missão de Israel era uma missão centrípeta, ou seja, as nações aprenderiam com Israel o que vai acontecer no milênio. Agora, no caso da igreja, não, é uma missão centrífuga. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É a igreja levando a palavra às nações. Agora, fazendo uma comparação então, veja, Israel como reino sacerdotal, conforme Efésios capítulo 19, versículos 5 e 6, se Israel guardasse aliança com Deus, a Bíblia deixa claro, Deus falou, eles seriam um reino de sacerdotes. Embora o sacerdócio perante o povo de Israel tivesse de ser exercido por levitas,
da linhagem ou da família de Arão, a nação israelita foi escolhida para ser um reino sacerdotal, isto é, desempenhando uma missão, repito, centrípeta, pois as outras nações seriam benditas por meio delas. Em ti, quando Deus fala com Abraão, que é o pai da nação de Israel, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As promessas a Israel quanto à terra e ao trono davídico, claro, hoje se aplicam à igreja espiritualmente, mas elas vão se cumprir literal e incondicionalmente no milênio sobre Israel. Não vá pensar você que Deus substituiu Israel pela igreja. Isso aí é a teologia da substituição que não tem base bíblica. Os teólogos da substituição, os que defendem essa teologia, dizem que a igreja ela herdou todas as promessas que Deus deu a Israel. Não é isso que a Bíblia diz. A revelação de Deus é progressiva e Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu para Israel, literalmente com respeito à terra. Israel ainda não ocupou a terra que Deus prometeu, desde o Egito até o Iraque atuais. Israel vai ocupar esse espaço, esse pedaço de terra só no milênio, quando Cristo reinará literalmente, é o que está lá em Ezequiel capítulo 40 ao 48. Aquilo ali eu não tenho permissão, nem eu nem você, nós temos permissão para espiritualizar aquilo. Não, aquilo diz respeito a Israel e vai se cumprir no milênio, só que a igreja vai reinar com Cristo. Aguarde que Deus vai honrar ali o que ele estabelece na sua palavra. Então, as promessas a Israel quanto à terra e ao trono davídico, embora se aplique hoje à igreja espiritualmente, vão se cumprir de maneira literal, incondicional, no milênio. É só você ler com atenção Ezequiel 36, 22 a 28, e depois também os capítulos 37 a 48, você vê a profecia da restauração nacional de Israel, que já aconteceu, embora Israel não esteja ainda ocupando todo o território, mas Israel já estabeleceu-se como nação. Claro que a profecia de Ezequiel 37 prevê também a restauração espiritual que vai acontecer a partir do período tribulacional após o arrebatamento da igreja. Se você tem dúvidas sobre isso, você está, modéstia à parte, no lugar certo. Veja as playlists que você tem aqui. Profecias de Daniel, profecias de Ezequiel, Apocalipse, sermão profético de Jesus. Tem várias playlists aqui para você se aprofundar em escatologia. Agora, veja a diferença entre reino sacerdotal e sacerdócio real. Porque Pedro chama a igreja de sacerdócio real. Por quê? Porque a igreja desempenha um papel semelhante ao de Israel. Semelhante, mas não igual. Porque a igreja ela tem uma missão centrífuga como sacerdócio real. Tem vários versículos aí que eu não estou lendo. Para ganhar tempo, repito. Israel foi chamado para ser um povo santo, separado, especialmente justo, mas não separado no sentido de segregado ou intocado, e sim para um propósito específico, ser exemplo para as nações. Da mesma forma, a igreja, como nação santa e povo adquirido, deve estar inteiramente consagrada a Cristo, a fim de cumprir sua missão, que é anunciar o reino de Deus. Então, eu creio que você entendeu até agora que o reino de Deus fala do governo de Deus, que é desde sempre. O reino de Deus não começou no período neotestamentário. Quando a Bíblia fala de uma revelação, de um mistério revelado, é o reino de Deus na era presente em relação à igreja. E também no que tange ao futuro, porque nós vamos reinar com Cristo nessa dimensão futura a partir do arrebatamento da igreja. Estaremos para sempre com o Senhor, diz a Bíblia. Olha o segundo tópico, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Agora aqui você tem os pormenores disso que eu acabei de falar. Primeiro, o reino de Deus como realidade presente. É que eu já enfatizei. Jesus, ao andar na terra, disse que o reino já havia chegado. Claro está que o Senhor se refere de modo específico, nesse caso, à dimensão espiritual. Porque Cristo reina aqui e agora, em nós, por meio de nós, mas é uma dimensão espiritual. Ele não está sentado no trono, literalmente, como vai acontecer no milênio. Então, nessa dimensão presente, na dispensação da graça, nós temos aí um mistério revelado, como eu falei, mistério que teve João Batista como precursor de Cristo.
Cristo, claro, é quem traz a revelação desse mistério, mas João Batista já falava sobre o reino de Deus porque ele é o precursor de Cristo. Agora, foi Cristo quem inaugurou o reino de Deus na presente dispensação. É o que está claro lá em Mateus 11 em diante, também o capítulo 19, a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade, diz João capítulo 1, versículo 17 também, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, a lei e os profetas duraram até João, né? Então João Batista, ele foi ali o precursor de Cristo e também alguém por meio do qual Deus fez ali a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Então isso está muito claro, o reino de Deus como realidade presente. Por isso que os apóstolos pregadores do Evangelho, no Novo Testamento, anunciam o reino, porque há aí uma certa, parece que um termo é tomado pelo outro, mas na verdade, pregar o Evangelho é pregar as normas do reino também. Então por isso que você vê em Atos, capítulo 1, versículo 3, Pedro falando do reino, você vê Filipe falando do reino, lá em Atos, capítulo 8, versículo 12, os apóstolos dizendo que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus, Paulo falando do reino várias vezes, porque o reino de Deus é uma realidade presente. Agora, o reino de Deus é espiritual, não é comida nem bebida, diz a Bíblia, mas disse Paulo, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino futuro, na dimensão futura, aí sim, claro, a igreja primeiro vai desfrutar dele no céu. Durante os 7 anos do período tribulacional na terra, a igreja vai estar no céu, haverá também as bodas do Cordeiro, mas depois a igreja desce com Jesus, tem o milênio, a dimensão literal aqui na terra, a dimensão futura é literal aqui na terra, Cristo reinando de fato na terra, e depois, claro, o reino se estende por toda a eternidade, porque o reino de Deus, a rigor, não é que ele será eterno, ele já é eterno, ele existe desde sempre. Agora, a pergunta que vem no segundo ponto é a seguinte: onde está o reino de Deus? Já respondemos, né? Só para reiterar que na presente dispensação da graça, Cristo de fato está reinando sobre a igreja por meio dela, embora ainda, repito, não esteja dominando o mundo como fará no futuro. Como diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15, os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele já está reinando, mas ele vai reinar, aí é uma referência ao reino que começa com o milênio, não é? Aí Apocalipse 11, 15 está apontando já para o milênio, e depois esse reino continua por toda a eternidade. Como realidade presente, o reino de Cristo e de Deus é espiritual, Paulo falou, Romanos 14, versículo 17, e não presencial, geograficamente falando. Ou seja, Jesus já está reinando, ele reina in loco, ele reina na igreja por meio dela. Ele mesmo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele reina in loco, mas ele não está reinando, digamos, in corpore, para usar duas expressões latinas. In loco, porque ele está presente. Agora, in corpore, não, porque isso aí vai acontecer no milênio. Mas o reino de Deus já está entre nós. Jesus foi claro lá em Lucas capítulo 17, e já estamos reinando com Cristo. Paulo falou, até ironizando, né, os coríntios que eram carnais. Ele disse, sem nós reinais, quem dera reinasses, também para que reinasse conosco e tal. A maior prova de que nós estamos reinando é que tem uma coroa na nossa cabeça. Jesus falou, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ali ele não falava de galardão, ele não falava do futuro, ele falava do presente. A igreja tem uma coroa hoje. A igreja está reinando. Nós estamos em Cristo e usufruindo já das bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Como disse Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não é que ele vai abençoar, já abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora veja o terceiro ponto, o reino de Deus como realidade futura. Aí vem os desdobramentos, que é um desdobramento escatológico. Eu não vou tomar tempo com isso aqui, porque meu canal, ele tenho repetido aqui, 70% escatológico. Você quer se aprofundar? Repito, modéstia à parte, você está no lugar certo. Tem playlist sobre pré-tribulacionismo, sobre o pós-tribulacionismo, sobre o meso-tribulacionismo,
sobre amilenismo, sobre pós-milenismo, pré-milenismo. Tudo isso você vai encontrar aqui, mas aqui eu vou dar um resumo para você dessas questões aí milenaristas. Então veja, na oração modelo do Pai Nosso, Jesus ensina que devemos pedir que o reino venha. Alguém tenta aí relativizar isso e tal, porque quer se contrapor ao milênio literal, mas ali Jesus está falando do reino literal na terra, venha o teu reino, Mateus 6:10. Paulo diz que muitos não entrarão nesse reino por causa, na dimensão futura, não, ele se refere ao futuro, muitos não entrarão nele por causa das suas iniquidades. Gálatas capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 6, aí estão as referências. O arrebatamento da igreja, repito, ele inaugura essa dimensão futura do reino. Paulo ensina o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 15, olha como ele fala do arrebatamento associado à igreja, 1 Coríntios 15, 50 a 52. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, falando do futuro, nem a corrupção herdar a incorrupção, porque ele vai dizer, nessa passagem, continuando, ele diz o quê? Ele diz que aquilo que é corruptível vai ser investido na incorruptibilidade. Ele fala, claro, do momento do arrebatamento da igreja em que os nossos corpos, estejamos mortos ou vivos, não importa, todos seremos transformados, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. Então observe que nem a corrupção pode herdar a incorrupção, e ele diz então, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Essa passagem é muito emblemática, mas olha como o arrebatamento da igreja, ele inaugura a dimensão futura do reino de Deus. Ou seja, o arrebatamento desencadeará o período da era vindoura, da consumação dos séculos, que está lá em Mateus 13, 49. Depois da igreja passar pelo céu, ela desce com Cristo, conforme Apocalipse 19, a partir do versículo 11, ali é uma referência à igreja, os exércitos do Senhor ali, a Bíblia diz que eles foram vestidos com linho finíssimo, terão sido vestidos com linho finíssimo, e o linho finíssimo é a justiça dos santos. Então, uma referência à igreja, que está glorificada, estará glorificada no céu, naquela ocasião, já terá participado das bodas do Cordeiro. Então, o milênio na Terra, grosso modo, nós vemos que no cristianismo tem 4 escolas que estudam o milênio. A Assembleia de Deus, ela é pré-milenista dispensacionalista, porque tem também o pré-milenismo chamado histórico, né? Aqui eu coloquei um roteiro para você estudar, eu vou só citar en passant, mas você que é membro vai receber o roteiro, e eu já estou aqui também para ajudar os irmãos que ainda não são membros, colocando aqui na tela para você também ter conhecimento, mas eu tenho aqui, repito, a playlist Milênio, para você se aprofundar nessas escolas, nesses posicionamentos. O pré-milenismo histórico é chamado assim porque a igreja, no início, ela era milenarista. Havia a chamada escola quiliasta. Foi Agostinho, especialmente a partir do século IV, que começou a levar a igreja a um distanciamento dessa crença no milênio literal. E essa crença de Agostinho prevaleceu por toda a Idade Média e até hoje os irmãos amilenaristas estão aí para dizer que Agostinho realmente fez um bom trabalho nesse sentido. Mas graças a Deus que após a Revolução Francesa, muitos irmãos começaram a estudar, teólogos começaram a surgir, como o próprio John Nelson Darby, né? Então, graças a Deus que o milênio bíblico, literal, o posicionamento pré-milenista foi retomado. Mas, depois do pré-milenismo histórico, que hoje quem utiliza essa designação geralmente é pós-tribulacionista, por isso que eu faço a distinção entre o pós-milenismo histórico e o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Então, o pré-milenismo histórico é chamado assim porque nos primeiros séculos os pais da igreja, na sua maioria, criam no milênio literal. Eles eram quiliastas. Vem de quiliai no grego, que significa 1000. Né? Mas, depois de Agostinho, surge o amilenismo, que é a escola que espiritualiza a bel prazer os 1000 anos lá do milênio. Não,
Na verdade não é literal, é um período indeterminado entre a cruz e a volta do Senhor e tal. E eu tenho vídeos aqui explicando isso, essa posição não para de pé, porque se você fizer uma leitura de Apocalipse natural, normal, sem recorrer a outros textos, você vai ver que Apocalipse é um livro sequencial e não recapitulativo, e você não tem como desconectar Apocalipse 20 de Apocalipse 12 a 19, porque Apocalipse 12 a 19 tem uma sequência, inequivocamente cronológica. Quando chega no capítulo 20, os irmãos amilenistas querem nos convencer de que ali zera tudo e Deus começa a descrever a primeira vinda, Jesus vindo, amarrando o diabo. Não, o diabo não está preso, não. O diabo ainda será preso. Mas eu não vou entrar nesses pormenores, porque fiz um vídeo, aliás, nessa semana sobre isso. Assista, é o vídeo antes desse aqui. O pós-milenismo, nem precisamos falar muito sobre essa escola, porque hoje ela perdeu muito prestígio, né? Porque o pós-milenismo surge ali no período do iluminismo, com a ideia do progresso, que o evangelho ele ia trazer progresso. Nós já estamos numa era de ouro, o milênio é essa era de ouro, espiritualmente falando, e que pela pregação do evangelho o mundo vai melhorar cada vez mais. Bom, foi um grande balde de água fria a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que muitos pós-milenistas migrassem ou para o amilenismo ou para o pré-milenismo. Agora, muitos migraram para o pré-milenismo histórico, né? E alguns também têm migrado para o pré-milenismo dispensacionalista, que, a meu ver, é a escola mais coerente. É a última que surgiu, mas a que aprimorou tudo, né? Na verdade, é um estudo aprimorado quanto à sistematização. Não é porque uma escola é mais tardia que ela é inferior às demais. Pelo contrário, às vezes uma escola mais tardia, ela é mais coerente com aquilo que está na Bíblia. Então, embora seja mais tardia em termos de sistematização, o pré-milenismo dispensacionalista honra as Escrituras, segundo essa posição bíblica, após o período no céu, reinando com Cristo, o qual corresponde aos 7 anos do período tribulacional na Terra, a igreja glorificada desce com ele para reinar por 1000 anos. Onde o Senhor estiver, diz a Bíblia, estaremos com ele. O reino de Deus, ele é eterno, é bom que se diga isso, e após o julgamento do trono branco, todos os salvos estarão glorificados e reinarão para sempre com o Senhor. Vamos agora para o terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. São recapitulações aqui, retomadas, o autor está repisando o que já foi tratado ao longo dessa lição, então não vou me deter muito nesse terceiro tópico, mas só para citar a igreja no contexto do reino de Deus. Primeiro ponto, a distinção entre igreja e reino de Deus, já fizemos, a igreja é uma agência do reino de Deus, a igreja nesta presente era, claro, ela é a principal representante desse reino, mas o reino de Deus, como conceito, é muito mais abrangente, porque fala do governo que Deus tem, desde sempre, sobre todas as coisas. O Senhor reina, claro, inclusive por meio da igreja, já que o corpo de Cristo é parte desse reino. Agora, o reino de Deus, em toda a sua expressão, abarca todo o povo de Deus. É importante dizer isso também. Todos os salvos, todas as épocas, incluindo-se o Israel étnico e também a própria igreja. O soberano Senhor governa todo o universo, não permitindo que limites estabelecidos por ele sejam ultrapassados. Portanto, a igreja é um dos exércitos do Senhor. Quando a Bíblia fala dos exércitos de Deus, é porque ele é o exército, ele é o Senhor dos exércitos, não é? E a própria natureza é um exército de Deus, os anjos. Israel é um exército de Deus. Lembra quando Davi falou para Saul, ou melhor, para Golias, afrontaste ao Deus vivo e tal, ao Senhor dos exércitos, afrontaste ao exército do Deus vivo, referindo-se a Israel, porque Israel também é um exército. E a igreja também é um desses exércitos do Senhor dos exércitos. Segundo ponto, a igreja expressa o reino de Deus. Ela é a agência do reino de Deus na terra. Ela foi idealizada, projetada e eleita pelo Senhor para expressar o seu reino nessa dispensação da graça, inaugurada por Jesus, quando veio
a plenitude dos tempos. Estamos num período parentético, é bom que se diga, até que o Senhor reine literalmente na terra, mas isso não quer dizer que a igreja, o autor até fala disso, né? A igreja só existe porque Israel foi infiel e a igreja surge aí como um acidente de percurso. Não, não. A igreja já estava no plano de Deus, já estava na mente de Deus. Como a revelação de Deus é progressiva, a igreja não é um improviso divino, nem um remendo na história redentora. Na verdade, o mistério da igreja revelado no Novo Testamento, qual é? É o mistério da igualdade de judeus e gentios no corpo único de Cristo. Essa é a revelação. Esse é o mistério revelado. Porque o Antigo Testamento revelava que os gentios participariam do reino por meio de Israel. Agora, a revelação neotestamentária é que não tem diferença, judeu e gentio, Deus derramou, Deus derrubou a parede da separação e não há mais judeu nem gentio. Isso, claro, ultrapassa, portanto, a promessa divina de salvar os gentios por meio de Israel, por isso que é uma revelação neotestamentária a igreja e sua relação com o reino de Deus. E o terceiro e último ponto, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar essa mensagem é a missão da igreja. Mas que mensagem é essa? As normas apresentadas por Jesus no Sermão do Monte, que eu citei, Mateus 5 a 7, formam parte do Evangelho, já que a lei mosaica, quanto ao seu aspecto moral, foi interpretada e aplicada pelo próprio Senhor Jesus no contexto do reino de Deus. O livro de Atos nos mostra que pregar a mensagem do reino de Deus equivale a anunciar o evangelho pleno, a semelhança dos apóstolos. É só você olhar para o que Paulo disse. Eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus, dizer lá em Atos 20, versículo 17, e depois no versículo 25 ele faz referência ao reino, Atos 28 e 31, Tiago, capítulo 2, versículo 5, também fala disso. Então, não há dúvida de que a igreja, ao pregar o evangelho, ela está falando da mensagem do reino de Deus. Claro, o evangelho pleno. Não é esse evangelho que muitos apresentam aí, reducionista, um evangelho só de cura, um evangelho só de prosperidade. Claro que curas e a própria prosperidade fazem parte do evangelho. Mas não podemos reduzir o evangelho a isso. O evangelho ele é completo. O evangelho ele tem aí muitas doutrinas que precisam ser compartilhadas, normas, tudo isso faz parte do reino de Deus. Amém? Nós vamos então concluindo, para que esse vídeo não fique muito longo, mas eu quero aqui concluir lendo o que o autor colocou aqui na conclusão desta lição. Nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela, como explicamos aqui, não é? Todavia a igreja é um instrumento, é a agência, um instrumento presente do reino e herdará o reino. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Assim, o reino de Deus, ou reino dos céus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Eu creio que você entendeu bem o que eu falei sobre o reino de Deus e o reino dos céus, são sinônimos, mas em Mateus especialmente você tem ali algumas parábolas, por exemplo, a parábola das 10 virgens, que emprega o termo reino dos céus numa dimensão futura. Então isso leva alguns autores a acreditarem que há uma distinção. Mas, na verdade, tanto o reino de Deus como o reino dos céus são termos que podem se aplicar tanto à dimensão presente como à dimensão futura. Tá certo? Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se nesse canal. Então, mais uma vez, eu reitero, você que quiser ser membro do meu canal, há já centenas de irmãos, para a glória do Senhor, que estão nos apoiando como membros e estão recebendo o nosso roteiro, o estudo que nós preparamos para apresentar cada vídeo e, especialmente,
as videoaulas das lições bíblicas da CPAD. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.